Olá pessoal, eu sou a Cibele Ferrato, sou mestre em psicanálise e vim trazer para vocês mais uma aula hoje. Nós vamos falar sobre a mente inconsciente, certo? Então, o que é a nossa mente inconsciente? Ela nada mais é do que o princípio de toda a psicanálise, né? Nós vimos na outra aula que a psicanálise trabalha muito com o inconsciente, que é aquilo que a gente não tem acesso, né? Existe também o modelo iceberg. Eu vou deixar para vocês a imagem para que vocês possam entender do que eu tô falando. Então, vamos começar pelo consciente. O que é o consciente? É o pensamento do nosso dia a dia, o nosso raciocínio. É aquilo que a gente se dá conta do que a gente está fazendo, do que a gente vê realmente de fato. Não, eu estou fazendo isso aqui agora, é o nosso raciocínio, a gente está trabalhando naquilo. O inconsciente é a nossa parte que não chega ao consciente, tá? Porque é uma forma que a nossa própria psique, ela é reprimido aquilo, o inconsciente. Por quê? Porque tá ligado ao id, que eu já vou explicar o que é. Então, isso é reprimido para que não traga maiores problemas, certo? Pode trazer problemas tanto na nossa psique quanto, né, no meio social em que nós vivemos. Eu vou explicar isso certinho, né? Pode trazer, colocar em risco o conforto mental, né? E às vezes causar os problemas. Tanto que existe, né, até os mecanismos de defesa. Nós teremos um vídeo também para falar sobre eles, que é muito interessante. Então, e essa defesa que faz, né, essa forma de dar uma segurada aí no nosso inconsciente, é normal. Isso é completamente normal. Às vezes pode trazer problemas, que é o que eu vou explicar para vocês. Pra gente entender tudo isso, né, nós vamos vou explicar para vocês entenderem. Nós vamos entender o que é o id, o ego e o superego. Eles constituem, né, a nossa psique. Então, primeiramente, o id. Vamos falar aqui do id. O id, ele é uma criança mimada. Ele é uma criança rebelde, mimada, totalmente sem freios, né? Ele é nossa parte dos desejos primitivos. É tudo aquilo que a gente gostaria de fazer se não houvessem freios, que são a moral, a ética, aquilo que a gente vê em sociedade, né? Os padrões aí familiares, né? Os costumes familiares, os costumes sociais, religiosos. O id, ele vai de encontro com tudo isso, ele vai completamente, na verdade, contra, né? Porque ele não tem filtro. O id, ele não tem filtro. Ele tá ali, como vocês viram no iceberg, ele tá ali embaixo e ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí mesmo. Então, assim, né, ele é responsável pelos nossos impulsos, tá? E ele vai pelo princípio do prazer. Então, o que acontece? Ele tá sempre, assim, buscando a parte da emoção, assim, do prazer, daquilo que é a parte rebelde. Ele é movido por aquilo que nos causa um bem-estar, independente se é certo ou errado. Se causou um bem-estar, ó, vambora, ele é assim, entendeu? Então, assim, é a gratificação imediata e geralmente se depara com muitos problemas da sociedade, moral, etc, que nem eu falei. Então, ele é aquela parte do imediatismo. Não, eu quero fazer isso daqui, eu vou fazer, eu não tô nem aí. Tem gente que é assim, né? Se deixa dominar pelo id. É os desejos primitivos, daquilo que a gente tem vontade mesmo de fazer. Nós podemos relacionar aí. Eu faço uma relação que às vezes a pessoa, quando ela bebe muito, ela fica um pouco movida por esse instinto, né? Por esse id, porque ela perde o filtro do que é certo, do que é errado. Ela faz o que ela quer, porque ali a nossa psique tá sobre um controle, tá sem controle, na verdade, né? Tá sobre o controle do id e sem controle nenhum, porque se torna essa criança rebelde, né? Mimada, que faz o que quer e não tá nem aí pra nada. Esse é o id, né? Então, é o princípio do prazer, do primitivo e daquilo que causa mesmo o prazer, daquilo que causa uma reação, uma sensação boa, só que sem moral, sem ética, né? Nessa parte aí, sem filtro nenhum. O ego já é diferente, né? O ego, ele é a nossa personalidade adulta, né? A nossa cotidiana, então ela pode ser sentida, a gente sente ali o que tá acontecendo. Já o id é meio que, né, como vocês viram, tá muito ligado ao inconsciente, então não se tem muita noção do que tá fazendo. Mas o ego, sim, né? Então ele é mais pra impedir o id, né? Ele dá uma freada ali. Olha, não é por aí, né? Pera lá, vamos pensar isso aí certinho. Ele é um freio. Então, ele é aquele que vai pelo princípio da realidade. Ele também trabalha junto com o superego, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o ego, ele vai pelo princípio da realidade. Ele vai vendo ali o que ele já tem um filtro bem forte ali do que é certo, do que é errado, do que é legal, do que não é.
E ele vem, olha só, ele vai dar assim, olha, não é uma boa ideia, né? Então, as soluções sensatas, evitando a ilusão e a fantasia. Então, o que que é? Ele vai trazer um pensamento já reflexivo, né? Olha, mas será, né? Então, ele vai vir trazendo esse filtro, ele vai frear o id, de forma que você tenha consciência real daquilo que você tá fazendo. Por isso que tem pessoas, assim, que elas, né, pode ver, tem pessoas que têm uma decisão, pedem um tempo para decidir alguma coisa, porque elas sabem que ali, talvez, no calor do momento, que vai prevalecer é o id, porque você vai pelo princípio do prazer, pela vontade daquele momento. Não, agora eu tô empolgado, vamos fazer. E não é bem assim, né? Você tem que pensar sobre aquilo, ter uma reflexão, olha, legal, o que vai acontecer lá na frente, né? Então, tem tudo isso. E dá uma freada, né? Porque é o princípio da realidade. Da realidade o quê? Nossa, vamos cair na real aqui e ver se isso cabe acontecer. O superego, ele tem uma interação ali com esses dois. Então, o que acontece? A autoridade moral interna, e ela tá ligado ao que a gente aprendeu dos nossos cuidadores, né? Aos costumes que a gente aprendeu em casa, na religião, até mesmo no meio da cultura que você vive, né? Às vezes tem comunidades aí que tem, né, os seus princípios, os seus costumes, e isso vai de um superego, ele vai trazer isso daí. Aquilo que você aprendeu na sua convivência com seus cuidadores, seja pai, mãe, vó, né, enfim, com quem você cresceu e aprendeu ali o que é certo e errado, ele vai trazer essa carga toda. Então aqui, né, a autoridade moral, a consciência, a guia do certo e errado, né, que nos impede, assim, de fazer uma besteira. Então ele vai trazer, né, o que vai dar. Ah, se eu fizer assim, vai dar certo, né? Ele tá grudadinho ali com o ego, né? E também as normas e valores que a gente aprendeu, igual eu falei. O ego, ele vai trazer o princípio da realidade. O superego já traz o que a gente aprendeu, né? O que a gente aprendeu e vai moldando junto com tudo isso. O superego, ele é dominante, né? Quando ele tá dominante, ele vai trazer a culpa excessiva. Então, o que acontece? Qual que é? As pessoas confundem muito o ego com o superego. Mas o ego, ele é assim... O ego, ele é para não ceder ao id, tá? Então ele vai vir, é como se fosse assim, o id é um diabinho, o ego é o anjinho e o superego é aquele que tá no meio. Então vai estar mediando ali com o ademais que você aprendeu no meio em que você vive. Então é muito isso, sabe? Porque tem pessoas que elas se deixam levar pela emoção, pelo que tá... Por exemplo, a gente tem aí os jogos, né? Esses joguinhos que tá tendo, que você vai aposta um valor, e esses jogos não são saudáveis, porque você vai muito movido pela emoção, pelo aquele momento, né? E aquilo vai sendo prazeroso, porque quanto mais você ganha, né? Vai dando aquela sensação de vitória, de nossa, eu tô por cima, eu tô ganhando dinheiro, ainda mais que é dinheiro, né? Então, isso vai dando aquele gás, o seu cérebro vai acreditando naquilo, vai alimentando o primitivo, que justamente é o prazer de estar ali, você perde totalmente o filtro. Você perde a noção de que se tá certo ou errado, porque você acha que tá certo, você tá ganhando, até o momento que você começa a perder. Quando você começa a perder, se você tá dominado por esse instinto primitivo, pelo princípio do prazer, você vai continuar jogando achando que você vai ganhar, porque aquilo tá alimentando aquele desejo, não, nossa, tá muito legal. Não vou entrar na parte, né, de outras partes químicas que alteram o nosso cérebro, porque a gente tá falando mais aqui da mente inconsciente mesmo na psicanálise e de ego e superego. Então, vai alimentar o id, né, essa aventura, essa parte de, nossa, eu tô infringindo todas as regras. É muito bom, né, porque você tá ali, só você e o celular e tudo, só que tá indo dinheiro. Então, se a pessoa tiver um ego, um superego, assim, bem desenvolvido, ela vai começar a pensar, mas tá certo isso? Tá certo isso aqui? Então, assim, né, tô perdendo dinheiro, né? Será que eu não vou precisar desse dinheiro depois? Aí vem também aquele pensamento, né? Nossa, né, se a minha mãe soubesse, fulano soubesse, meu marido, minha esposa souber que eu tô perdendo esse dinheiro, nossa, mas a gente não tem esse costume de fazer esse tipo de jogo e tal. É tudo isso, gente. Então, o id, o ego, o superego, né? Eu acredito que fica muito claro quando você vê, né, o método aí, né? A nossa imagem aí
do iceberg, modelo, e dá pra entender muito bem. Então o ego é a nossa personalidade adulta. Eu até anotei aqui porque são tópicos interessantes. Personalidade adulta, que fica gravado, né? Cotidiana e pode ser sentida. Ela impede de ceder ao id, né? Um intermediador com o superego. Então ela vai trabalhar junto com o superego. O ego, ele vai trabalhar junto com o superego, né? É o princípio da realidade, né? Então ele vai entender se é uma boa ideia, se não é, e fazer o que quer, fazer o que muito bem entende, porque é isso que o ego quer, o id quer. O id quer fazer o que muito bem entende, o que tá mais, assim, quanto mais legal tiver aquilo ali, quanto mais, por isso que assim, a pessoa começa a beber e vai bebendo e vai fazendo aquilo, né? Ou então até uma coisa legal, por exemplo, dançar, a pessoa tá dançando, tem gente que passa mal de dar risada. Não é uma coisa que tá errado, mas é uma coisa que não é saudável, né? Tem gente que passa mal, às vezes, de estar ali dançando, a pessoa tem um problema no coração e tá muito divertido participar daquilo ali numa festa e tal, mas a pessoa não vê o limite físico que ela tem. A mente dela tá tão no prazer daquela hora ali que não se dá conta que, peraí, eu tô cansado, eu tô tendo aqui quase um ataque do coração, eu tenho que parar um pouco. É isso que o ego faz junto com o superego, tá? O superego, ele vai ter esse a mais, que é a influência, né, daquilo que nós aprendemos ali com os nossos familiares, com aqueles que nos ensinaram, os cuidadores, os pais, que nem eu falei, né? Eu fui criado por uma tia, vai ser ela, né? Todos os costumes que criou, né? Só que quando é demasiado isso, né? Quando tem muita opressão, né? Tem famílias, por exemplo, que tem os costumes muito exagerados, né, de algumas coisas, até mesmo por religião ou por uma cultura que segue, enfim, e acaba sendo muito aquilo, e vem um sentimento de culpa, porque qualquer deslize que você dá, qualquer escorregadinha, né, aquilo pesa muito, aquilo vai pesar demais, não porque aquilo ali é uma verdade absoluta, é porque pra pessoa que foi criada naquele meio, é uma verdade absoluta, então aquilo vai pesar. E aí vem um sentimento de culpa que vai se tornando algo que é prejudicial. Então é muito importante entender tudo isso e saber ter uma medida, né? Ter uma medida. Tem os mecanismos de defesa, igual eu falei, mecanismo de negação, tem o mecanismo de defesa de projeção, tem vários. Eu vou fazer um vídeo também de aula sobre os mecanismos de defesa, que vão entrar de encontro também para poder tá mediando isso daí também, né? E, obviamente, quando é demais, também não vem a ser legal. Então, tem tudo isso. Tem coisas que vão sendo normais e tem coisas que vão sair fora, trazendo também tudo que é demais, né? Tudo que vai passar do ponto não vai ser legal. O id, se você deixar ele te dominar, não vai ser legal, talvez porque o meio onde nós vivemos, né, a nossa cultura do país, né, tem coisas que não são aceitáveis em sociedade. Então você vai fazer, por exemplo, tem gente que sai correndo pelado na rua e acha que tá tudo bem, mas a nossa cultura não é essa, né? Isso não é assim, não é legal isso pra nossa cultura, isso não é normal. Em outros lugares pode ser. Então as pessoas acabam se deixando levar, e aqueles que estão às vezes sob efeito de algum entorpecente, né, alguma coisa, também acabam fazendo coisas que o id se torna dominante ali, né, porque não tem o filtro, né, tá no primitivo. O ser humano, ele tem uma raiz primitiva que é fazer aquilo que traz um benefício, o prazer mesmo, né. Por exemplo, tem gente que adora comer chocolate sem freio. É prazeroso comer chocolate, comer comida mesmo é prazeroso. Até pessoas que têm uma compulsão alimentar, elas estão indo mais pro lado do id, porque elas não estão ligando se aquilo vai fazer mal, se aquilo vai ficar ruim para elas, então se vai trazer uma doença, elas não estão tendo esse filtro também, acaba indo pelo princípio do prazer. Então não é só uma questão de pensamento. Tem de pensamento, tem uma forma, por exemplo, tem gente que fala demais por aí, né, na internet, ou fala entre os familiares, né, faz observações ali em meio da família e acaba falando muito, e é desagradável. Por quê? Porque ela tá se sentindo super legal ali fazendo aquilo, tá dando um sentimento de prazer, de dominância, mas é um instinto primitivo que ela tá se deixando dominar, porque ela não tá tendo filtro.
Então, quando você tem um ego, um superego muito bem desenvolvido, você consegue pensar pelo modo mais racional, vamos dizer assim, né? Então, você vai ter o princípio da realidade. Você está ali, não, eu tô sintonizado na minha realidade. Qual a realidade que eu vivo? Como que é? Qual é dessa sociedade? Qual é a da minha família? Qual é do meio que eu vivo? Então, essa é a realidade. A realidade, assim, tem gente que perde um pouco da realidade e acaba deixando o id ser o dominante, e isso traz problemas, né? A pessoa pode até não ver como problema, isso vai depender de como se classificam esses problemas, mas geralmente pode trazer aí, acarretar, né, algumas coisas chatas para a vida dessa pessoa, porque ela vive, a gente sabe a sociedade que a gente vive, acho que todo mundo tem uma noção, mas porventura, né, existem até mazelas que levam a pessoa a ter essa, infelizmente, deixar esse inconsciente tomar conta, né? Mas a mente inconsciente, gente, em suma, né, vamos dizer assim, o mais básico, mais fácil de vocês entenderem, é isso. É uma parte que a gente não tem o acesso, né? Em terapia, vamos dizer assim, nós vamos ter o acesso através da livre associação, que nem eu falei no outro vídeo, né, que fala sobre o que é a psicanálise. Então, nós vamos acessar essa mente porque a gente não tem acesso. Ela é enorme, tá tudo aqui, mas pode ver, você não consegue acessar uma lembrança que você tem lá da infância, você quer lembrar de certa situação que outra pessoa lembra e tava com você e você não consegue. Isso está no nosso inconsciente. E uma coisa que eu queria falar a respeito dos mecanismos de defesa, não é diretamente relacionado a isso, mas é interessante falar sobre o recalque. Popularmente, o recalque ele tem uma definição tanto chula, né, que na verdade todo mundo conhece, que é popular, e fala, ai, que recalcada. Não é esse sentido que a psicanálise trata isso. O recalque nada mais é do que a nossa própria mente, né, proteger a nossa psique e recalcar lembranças traumáticas. O que é recalcar? É esconder, tá? Esconder no nosso inconsciente um trauma. Então, quer dizer, vamos lá. A pessoa sofreu um trauma lá na infância. Ela sofreu alguma coisa ruim, tá? Independente do que seja, aconteceu uma coisa ruim com ela lá na infância, na adolescência, nos períodos passados. E aquilo foi tão ruim que é para proteger a nossa psique, para que a gente consiga sobreviver em sociedade no futuro, o nosso inconsciente vai lá e guarda num arquivozinho bem escondidinho e aquilo some da nossa lembrança. Isso é recalcar. E aí, o que acontece? Fica recalcado por anos. E às vezes, isso pode vir à tona. Basta um gatilho, né? Comumente a gente fala gatilho. Basta alguma coisa acontecer que te traz aquela lembrança. Então, já aconteceu, eu já atendi paciente que estava assistindo um filme ou estava mesmo em sessão falando sobre assunto enfim, e veio alguma coisa. Teve uma paciente que assistia a um filme e veio uma situação ali que fez com que a mente dela trouxesse à tona uma lembrança, e ela se lembrou de uma coisa muito chata que aconteceu com ela na infância. Então aquele recalque veio à tona, foi de repente, e como ela já estava fazendo a sessão e terapia e tudo, nós trabalhamos aquilo de uma forma tranquila, né? Ela mesma já tinha bastante conhecimento da psicanálise e trouxe. É que eu atendi muitos alunos, tá? Por isso que eu falo isso. Então, geralmente, a pessoa já tá ali por dentro do que tá acontecendo e já entende. Não deixa de ser horrível, tá, gente? Não deixa de ser, né, uma situação chata, porque você vai lembrar de uma coisa que você nem fazia ideia que tinha acontecido. Então, assim, porque a mente recalcou. Então, por quê? Para proteger do sofrimento. Quando não recalca, não acontece, né, assim, a pessoa vai lembrar, vai fazer o tratamento e tudo, tranquilo. Mas às vezes é tão forte aquilo, é tão terrível, que a nossa mente automaticamente ela vai e guarda, para que nós não soframos no futuro, né? Geralmente é muito na infância isso, né? Porque, pode ver, a gente não tem lembranças quase da infância. E até mesmo acidentes, né? Você vê, tem pessoas que não lembram do acidente, não lembram como foi. E enfim, porque a nossa mente inconsciente, ela recalca. Isso é um mecanismo de defesa, né? E tem vários outros que nós vamos trazer. Então isso é normal, né? E às vezes pode vir à tona, sim. Às vezes também você está trabalhando uma coisa, né? Que você não sabe muito bem o que é.
Existe muito isso na ansiedade, né? A ansiedade, a gente não entende o que tá acontecendo, a gente não tem um objeto que causa aquilo, né? Então, se tem um conhecimento, nossa, eu tô ansiosa, eu sei o que tá acontecendo, tá tudo bem na minha vida, mas eu não consigo saber o que tá me atrapalhando. Às vezes é algo que veio, né, que aconteceu também lá atrás. E aí, quando a gente tá trabalhando nas sessões de psicanálise, na terapia, vem esse sentimento recalcado, esse acontecimento, seja lá o que for, e acaba trazendo, nossa, é por isso que eu não consigo me desenvolver em tal área, é por isso que eu não consigo lidar com tal pessoa. E enfim, são N coisas que podem acontecer. E aí vai ser trabalhado aquele recalque que veio à tona, até mesmo por sonho. É muito comum as pessoas começarem a sonhar com coisas diferentes durante o processo de terapia. Então, gente, a mente inconsciente é tudo isso, ela é uma incógnita. E Freud trouxe para nós esse belo trabalho, né, que é o estudo disso. Nada mais é do que o estudo da mente inconsciente. A gente tem muito para ser acessado. E, inclusive, os sonhos são a nossa maior manifestação do inconsciente. Segundo Freud, o sonho é a maior manifestação do inconsciente. Nós vamos trazer também aulas sobre a interpretação dos sonhos e tudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem dizer aí nos comentários. Vocês podem também acessar o meu Instagram e a gente vai conversando, né? E eu vou respondendo as dúvidas de vocês, fazendo vídeos, enfim. Podem deixar também uma sugestão pro vídeo, né? Pra fazer vídeos. E deixa aí, né, o seu likezinho, seu joinha. E compartilha esse vídeo para que eu possa estar fazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Manda aí para os seus colegas, alunos ou para quem quer ter o conhecimento da psicanálise ou até mesmo o autoconhecimento, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!